Olá, aluno, aluna do 9º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a intertextualidade. Mas antes vamos dar as boas-vindas ao Gilbert, que vai nos acompanhar na aula de hoje. Tudo bem, Gilbert? Então, agora sim, vamos começar com os objetivos? Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismo de intertextualidade. Olha, o nome é complicado, mas nós vamos explicar direitinho o que é, tá? A intertextualidade é um diálogo entre os textos, tá? Nós vamos ver que um texto lembra, menciona o outro. Olha, como está escrito aqui no objetivo, tá? Referências, alusões, retomadas entre os textos literários, né? Ou não, ou outras manifestações, né? Que a gente pode encontrar a intertextualidade no teatro, no cinema, nas artes visuais, midiáticas, ok? E aí nós vamos ver que essa intertextualidade, esse diálogo entre os textos, pode acontecer no tema, né? Ou seja, no assunto, ou na questão das personagens, estilos, ok? E aí nós vamos observar que existe essa questão do texto original e o outro texto que vai lembrar, mencionar, citar o outro, tá? Basicamente, nós vamos ver dois tipos de intertextualidades, a paráfrase e a paródia, tá? Nós vamos depois ver com muita calma a diferença entre esses dois recursos, ok? Mas existem também, né, pastiches, né, vídeos minutos, tá? Entre outras produções. Bom, vamos começar lendo a tirinha que está lá no pet de vocês. Então vamos lá. O diálogo aqui, tá? Entre a personagem Magali e o sapo. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Schwack! Ah, um príncipe? Bah, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Olha, gente, nós vamos observar que essa tirinha, né, ela abre diálogo, ela nos lembra uma outra situação. Estão lembrados? Sim. A princesa e o sapo. Nós já vimos essa temática aí, né? Num conto, já vimos o tema ser tratado numa resenha, porque foi tema de uma animação, de filmes, está vendo? Então, quando nós aqui, né, leitores, estamos diante ali de um sapo e a Magali, logo a gente lembra desses outros textos que nós já vimos. Olha que interessante, a intertextualidade vai exigir da gente esse nosso conhecimento anterior, esse nosso repertório. Se por acaso a gente nunca tivesse tido contato com a história da princesa e o sapo, a gente talvez não entendesse esse humor aqui da tira, tá? Então, a intertextualidade, ela vai ter a ver com o nosso repertório. Então, olha o que a gente observa. Para a Magali, que é apaixonada por comida, né, o ideal seria que o sapo se transformasse num padeiro para fazer bolos, pães, né, tortas, coisas deliciosas para se comer, né? Ou um padeiro, ou um pipoqueiro, tá? Mas para a Magali, um príncipe não vai ter muita serventia, por isso que ela fica ali irritada e decepcionada. E é aí que a gente acha graça, que a gente ri, porque a gente se lembra da história original, uma das versões originais, em que as princesas ficam maravilhadas com a transformação de um sapo em um príncipe, né? Bem, olha, então vamos formalizar esse conceito. Vamos lá? A intertextualidade é a relação entre dois textos em que um cita o outro. Quando há um diálogo entre os dois discursos, dizemos que, além da intertextualidade, existe entre eles também a interdiscursividade. Vamos falar disso com mais calma, ok? Olha, vamos observar essas imagens que estão aqui do lado do nosso conceito?
A primeira imagem é uma cena lá do teto da Capela Sistina, em que nós temos a representação ali, o homem, Adão, entrando em contato com Deus. Há aqui uma personificação, Deus aparece aí, né, flutuando em torno ali de anjos. E existe uma coisa interessante que é esse contato, olha, os dedos das mãos do homem, né, e de Deus se encostam. Olha, essa cena, gente, ela é recorrente e às vezes em marcas, tá, de telefonias, e também foi tema de um filme bem antigo, muito antigo mesmo. ET, o extraterrestre, tá vendo? Esse aí é o cartaz, a imagem 2 traz o cartaz, né, do filme, em que o ET, esse alienígena, era lá o dedo, né, do alienígena, toca o dedo do menino. A historinha é que o alienígena ele acaba vindo para a Terra e fica escondido na casa desse menino, mas depois o menino o ajuda a voltar para o planeta dele de origem. Vocês viram? Se por acaso você nunca viu, né, uma imagem do teto da Capela Sistina, você acharia ali que o cartaz era original, tá? Então, olha que interessante. Agora vamos falar de interdiscursividade. Bem, olha só, toda relação interdiscursiva é também uma relação intertextual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a interdiscursividade é mais ampla, é um tipo de citação entre discursos, ou seja, faz referência não apenas do texto ou parte dele, mas também da situação de produção, ou seja, quem fez, para quem fez, em que momento histórico, qual é a finalidade, em que gênero. E às vezes até a questão da ideologia desse texto, né? da ideia que está ali, né? Nas entrelinhas, tá? E os significados que ele foi assumido historicamente. Então, olha, isso é a interdiscursividade. Bom, gente, e agora vamos voltar lá para o texto que está no pet de vocês. O Conto para Mulheres Modernas, do autor Luiz Fernando Veríssimo. Lá no conto, né, é engraçado que nós temos lá a princesa, ela está numa tarde lá descansando, olhando para a lagoa, e aí a gente já começa a ter aquele estranhamento, porque ela olha para a lagoa e pensa, olha como essa lagoa está de acordo, né, com as conformidades ambientais, olha, uma preocupação moderna, né, com o meio ambiente, coisa que a gente não vê lá no conto original dos irmãos Grimm. E de repente aparece um sapo que faz uma proposta para ela, olha, princesa, se eu sou um príncipe que fui aqui, né, enfeitiçado, mas se você me beijar, eu vou me transformar, né, num homem maravilhoso, eu tenho um castelo e você pode se casar comigo, ir para minha casa, cuidar de mim, nós vamos ter filhos, você vai cuidar dos filhos também e a minha mãe vai morar conosco. E aí a princesa fala, será? Então nós vamos ver que aqui no conto, né, essa ideia do era uma vez que a gente viu lá nos irmãos Grimm, ela começa a ser destruída quando começa a descrever a princesa, né, e os pensamentos ali dela, tá? E aí, para o príncipe, aquilo que é felizes para sempre, que é cuidar de filhos, da mãe, do castelo, isso não agrada muito à princesa, tá? Então, nós vamos ver que o que a rã, né, que lá no conto também não é um sapo, é uma rã, é o que propõe a ela, né, esses afazeres do castelo, nada disso é atraente, tá? E aí a princesa, ela vai recusar esse pedido, ela recusa. E o finalzinho do conto, a gente vê uma coisa surpreendente, que fala que ela, à noite, está ali, né, saboreando pernas de rã ao molho, e ela fala, né, que eu vou aceitar isso? Quer dizer, ela não aceitou e ainda cozinhou lá o príncipe, comeu o príncipe, né, não aceitou o pedido dele. Bem, nós vamos ver que a moça, né, ela vai recusar
essa questão dessa ideia, né, que a felicidade está relacionada a uma pessoa, aos afazeres domésticos, né? E a moça realmente ela vai preferir mesmo, né, os desafios da vida moderna. Então ela não vai querer, né, essa ideia do foram felizes para sempre. Bem, então, gente, vamos falar um pouco mais sobre dois tipos de intertextualidade, a paráfrase e a paródia. Olha, a paráfrase é quando um texto, né, ele abre esse diálogo aí e ele tem as mesmas ideias, tá? As ideias centrais, elas continuam, tá? Não há uma inversão do discurso, não há uma crítica, não há uma ironia. Muitas vezes, gente, nós encontramos paráfrases em versões. Você tem uma música em inglês, na língua inglesa, aí faz uma versão para a língua portuguesa, tá? A língua portuguesa. Então você tem ali uma paráfrase, a ideia continua a mesma. Muitas vezes no nosso dia a dia, quando o professor fala assim, faça um resumo do livro que você leu, o que a gente está fazendo? Paráfrase, porque a gente pega aquilo que está lá escrito e a gente vai sintetizar usando as nossas palavras. Nós estamos fazendo paráfrase, ok? E nós temos também a paródia, né? Que é quando esse texto ele possui essas ideias aí contrárias. E aí, gente, nós temos várias, né? Principalmente nós brasileiros, nós adoramos criticar, ridicularizar alguma coisa, contrariar as ideias. Então nós temos aí, né, a paródia, quando esse texto possui essas ideias contrárias à do texto original, fazendo uma crítica, a paródia. A gente também tem muita canção que são paródias, a gente tem filmes. Aí eu até convido a vocês a pensar agora naqueles filmes que são paródias, às vezes, de filmes de super amigos, super-heróis, né? Nós temos essa questão, filmes que às vezes vão ironizar filmes de terror, a gente tem essa questão aí da paródia presente também, né, nos filmes. Bom, vamos para mais alguns exemplos para a coisa ficar bem clarinha, tá, para todos. Vamos lá. Eu vou aqui ler dois exemplos, tá? Então vamos ao primeiro exemplo. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Bom, esse poema é do Casimiro de Abreu, um poeta do romantismo brasileiro, ok? Vamos agora para o próximo. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Esse é um poema, né, do Oswald de Andrade, poeta modernista. Nós vamos ver que o Oswald de Andrade, ele vai voltar ao poema do Casimiro de Abreu, fazendo ali, trazendo alguns elementos que são contrários, tá? Enquanto aqui, vou voltar lá no do Casimiro, enquanto aqui no Casimiro a gente tem uma natureza idealizada, olha, você tem aquelas tardes fagueiras, né? Aquela situação bem tranquila, gostosa, prazerosa, né? Sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, você tem toda uma natureza idealizada e olha só, ele tem saudade dessa infância querida, olha o sentimentalismo, né, do Casimiro de Abreu. Agora, o Oswald de Andrade, olha, ele traz um cenário diferente, ele traz, por exemplo, a cidade, a urbanização. E ele já começa a mencionar algumas coisas, algumas consequências dessa urbanização. E aí a gente fala, olha, ele tem, né, saudade dessa infância,
naquele quintal de terra da Rua Santo Antônio. Olha como a gente já tem uma mudança, a gente não tem mais aquele ambiente campestre, tá? Bucólico. A gente tem aqui já, né, um bairro, né, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais, né? Quer dizer, não tem mais as laranjas, né? Já cortamos as laranjas, já construímos casas, já pavimentamos ruas. Olha a crítica aí, né? Bom, então, nós vamos ver que o texto do Oswald não é uma mera citação do texto do Casimiro. Né? A gente vai ver que ele dialoga, mas contrapõe dois discursos, duas ideologias, duas formas de ver o mundo. Então, para o Oswald, a infância é uma fase muito mais simples e concreta da vida. Porque para o Casimiro é um sinônimo de perfeição, né? Tanto é que ele fala em amor, em sonhos, em flores. Nós vamos ver, né, que não há, né, a gente observa que não há o diálogo entre os discursos, né, sem a intertextualidade. Então, nós vamos ver que vai haver a intertextualidade e também a interdiscursividade. E aí, gente, a gente vai observar que, e eu comentei, né, a questão da intertextualidade também pode aparecer em outros tipos de arte, como na pintura, nas artes plásticas. Aqui a gente tem um exemplo, né? A famosa Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, tá? Que é do século XVI. Então você tem aí, né, aquele cenário sombrio, né, esse meio sorriso da Mona Lisa. Então você tem todos esses elementos aí, a perspectiva e tal, o esfumato, que é para dar volume ali nas mãos, os planos. E aí você tem a obra, né, do Fernando Botero, do século XX. A gente vê aqui que existe, né, essa questão. Enquanto a Mona Lisa é vista como a obra de arte, a perfeição, tá? Nós vamos ver que o Botero, ele vai fazer uma crítica aí. E uma característica do Botero é justamente essa. Ele sempre vai abrir um diálogo com obras, né, anteriores. E todas as personagens do Botero são assim, né? Rechochudas, gordinhas. Então, ele sempre vai partir desse princípio. Ele pega uma obra conhecida e ele faz essa releitura da obra, tá? Bom, então, gente, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós comparamos, né, dois textos, né, com outros tipos de gênero. A gente comparou, por exemplo, a tirinha lá do Maurício de Souza, comparamos lá o conto, né, do Luiz Fernando Veríssimo com o conto dos irmãos Grimm. Nós estabelecemos esse diálogo. E aí nós vimos, né, que essa questão, esse estabelecimento do diálogo só foi possível devido ao nosso conhecimento ali de mundo, a gente perceber o diálogo entre as obras existentes. Né? Bom, e aí a gente percebeu as estratégias de humor e a ironia, ok? Bem, para essa aula eu usei o livro Português e Linguagens, do Cereja e da Cochá. Usei também um artigo, tá? De duas autoras, Magalhães e Silva, que vai falar sobre essa questão da desconstrução dos contos de fada, tá? E eu espero, né, que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, se liga no Tira Dúvida. Eu aguardo aí a sua pergunta. Que vocês tenham uma boa semana e eu aguardo vocês no próximo encontro.